Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Dando continuidade às gravações de Frei Inácio Larrañaga, sobre o livro O Silêncio de Maria. O terceiro episódio é Prodígio no Seio do Silêncio, Amizade e Comunhão. Quando há uma verdadeira vida com Deus, a fase da imersão em sua intimidade corresponde e sucede à fase de doação entre os homens. Quanto mais intenso tiver sido o encontro com o Pai, mais extensa será a abertura entre os homens. Um trato com Deus que não leve a uma comunhão com os homens é uma simples evasão em que, sutilmente, a pessoa busca a si mesma. Tem que haver um perpétuo questionamento entre a vida com Deus e a vida com os homens, que deve combinar uma com a outra integrada, condicionando-se mutuamente sem dicotomias. Maria tinha vivido na vertical uma intimidade sem precedentes com Deus. Essa intimidade vai abri-la para uma comunhão também sem precedentes com os irmãos. Representados no caso de Isabel, Deus é assim. O verdadeiro Deus é aquele que nunca deixa em paz, mas sempre deixa a paz. O Senhor sempre desinstala e conduz seus amigos para o compromisso com os semelhantes. A mãe, depois de ter vivido as grandes emoções da Anunciação, não ficou saboreando o banquete. Ao contrário, as energias nascidas no contato com o Senhor deram-lhe asas para voar, cruzando as montanhas da Judéia, para a casa de Isabel. O próprio Deus as tinha unido. O Senhor tinha revelado a Isabel o que acontecera com Maria, dando ao menos a informação substancial e talvez até os pormenores. O mesmo Senhor revelou a Maria o que tinha acontecido em Isabel. Ambas estavam emocionadas e agradecidas por terem sido, em diferentes graus, objeto de predileção da parte do Altíssimo. Isabel não saiu de casa durante os 5 primeiros meses de gestação. Por quê? Para que não a vissem. Ela mesma dizia que o Senhor a havia libertado de sua humilhação. Portanto, considerava a gravidez como motivo de santo orgulho. É possível que também Isabel tivesse ficado impressionada com a atuação do Todo-Poderoso, que intervine de modo excepcional na natureza e da história, através dela. Isabel provavelmente escondeu-se em casa durante os primeiros meses, em silêncio e interioridade, para viver intensamente tamanha gratuidade do Senhor. Suas próprias palavras refletem essa impressão. Quando Lucas diz, durante 5 meses permaneceu retirada, pensando, isto é, uma manifestação da misericórdia do Senhor para comigo. Parece que Maria se preparou para a viagem com alguma urgência e que a viagem foi feita com certa pressa. Por que essa urgência? Para verificar a gravidez de Isabel e assim, paralelamente, sentir-se ela mesma confirmada na verdade da Anunciação, para desabafar, falando sobre o grande segredo, já que Isabel era a única que o sabia. Talvez para ter uma defensora como suspeita Gertrude, no caso de ser acusada de adúltera. Seja como for, a palavra de Lucas, por esses dias, Maria partiu apressadamente,
mostram que a viagem de Maria foi feita nos dias que se seguiram à Anunciação, de modo que deve ter sido curto o tempo entre a Anunciação e a visitação. Mas seria ingênuo pensar que Maria se levantou na mesma hora e viajou para a região montanhosa da Judéia. A jovem precisava do consentimento do pai, sob cuja tutela ainda se achava. Precisava também da autorização de José, seu senhor, desde os responsais. Como conseguiu as duas autorizações? Era uma situação delicada a sua. Como não demonstrar a verdadeira razão da viagem, evitando transparecer o mistério da encarnação virginal, e ao mesmo tempo dar uma explicação convincente da viagem, com restrições mentais? Não nos esqueçamos de que, mesmo sendo muito jovem, sua espiritualidade tinha deixado nela um sofrimento de maturidade, equilíbrio e sabedoria. Imaginamos que a mãe tenha ideado com uma combinação de veracidade e sabedoria a explicação satisfatória para conseguir a autorização para a viagem. Tudo indica até que ponto ela esteve nas mesmas dificuldades e apuros em que nós vemos, nós pobres mortais. Nós pobres mortais. Desculpem. Maria não podia viajar sozinha. Tinha que conseguir uma comitiva ou integrar-se em uma caravana. Precisou atravessar Galiléia e Samaria e parte da Judéia. Na última parte desse caminho, na estrada de Jericó a Jerusalém, aconteceu o fato narrado na parábola do bom samaritano. O fato de viajar com presteza, segundo Jericó, não se refere a um certo nervosismo ou estado anímico para partilhar o segredo ou confirmar a informação do anjo. Mas a última viagem sem paradas e sem entrar em Jerusalém, a tradição situa a casa de Zacarias em um lugar chamado Aí-Carim, 6 quilômetros a oeste de Jerusalém. A mãe chegou e saudou Isabel. Estranho. Entra na casa de Zacarias e sauda Isabel. Entre os judeus, o homem tinha toda a importância e responsabilidade, ainda mais quando se tratava de um sacerdote, como no caso presente. Contra todo o protocolo social, aqui estava o Espírito Santo, que sacudiu Isabel para fazer dizer palavras proféticas. Foi o próprio Deus quem falou pela boca de Isabel. Isabel era uma matrona entrada em anos, de avançada idade. O contexto de Lucas faz supor que já havia passado para ela a idade normal de ter filhos. Devemos considerar Isabel na plenitude dos 60 anos. Se Maria era primogênita, sua mãe teria, dentro dos cálculos normais, uns 28 anos. Alguns anos mais se Maria tinha alguns irmãos mais velhos. Por isso, era impossível que Isabel fosse prima de Maria, como se costuma dizer. Maria teria, neste tempo, entre 12 a 15 anos. Isabel deveria ser a sua tia, talvez tia-avó, mas isso não tem importância. É realmente estranho que duas mulheres tão distantes da idade estivessem tão próximas pelo coração. Alguma coisa estabelecia uma comunicação entre elas. Por cima da distância na idade, como chegaram a semelhante intimidade? Pelo parentesco, não é sempre que acontece tal comunicação entre parentes. Poderíamos adiantar uma hipótese. Na primeira suposição, assim como João Batista e Jesus haveriam de estar unidos em seus destinos e em suas vidas, o Espírito Santo fez com que também as mães tivessem uma comunhão especial, que por outro lado indicaria que as duas mães tiveram uma influência decisiva na formação e espiritualidade dos próprios filhos. A outra suposição
Isabel aparece no Evangelho como uma mulher de grande sensibilidade interior, desse tipo de mulheres que possuem uma penetrante intuição para detectar com exatidão as vibrações espirituais onde quer que estejam. E Maria, como explicamos, deve ter tido uma aura especial desde pequena, pelo fato de ser imaculada e estar predestinada para a Mãe de Deus. Ora, é provável que desde que Maria era menina, Isabel tivesse detectado dela uma privilegiada pela profundidade e precocidade de sua vida espiritual. Talvez tenha mesmo vislumbrado nela, embora entre penumbras, um alto destino. Talvez a pureza original da Imaculada e de que, qualquer forma, uma riqueza espiritual e excepcional. Nessa suposição, houve interiormente entre as duas um intercâmbio de intimidades e suas experiências pessoais nas coisas de Deus, apesar da diferença de idade. Na cena de Lucas, Maria escuta e reflete. Quando a mãe rompe o silêncio, parte-se de emoção e canta a seu Senhor. Suas palavras, mais que um canto, são uma exaltação pelo Magnífica. Podemos deduzir que, como nos grandes contemplativos, Deus desperta em Maria um júbilo indescritível. Esse é um dado válido para confirmar nossa convicção de que a mãe não só pertence à estirpe dos contemplativos, mas é a coroa e modelo de todos eles. Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel. De que falaram durante esses 3 meses? Qual foi o assunto central de suas conversas? Na minha opinião, o Magnífico, talvez também o Benedictus, reflete o fundo dessa conversa e do intercâmbio de duas vibrações. Shalom para vocês. Como é longa a palestra, irei dividir em 2 partes. Amanhã farei a segunda parte. Boa tarde.